Seja muito bem-vinda ao 6º dia do Desafio Dose Dupla, onde nós estamos aqui por 7 dias treinando em casa e meditando em palavras específicas da Bíblia para que nós possamos juntas viver um novo tempo na nossa vida, nos cuidados com o nosso corpo e com o nosso espírito. O treino de hoje são 15 minutos de corpo inteiro e uma palavra sobre simplicidade. Acha um lugarzinho confortável para você treinar, pega sua garrafa de água, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça e simbora pro treino de hoje. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus, vem de Deus. Sozinho eu não consigo, pai, eu sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, não consigo. Sozinho. Cada exercício a gente vai executar por 45 segundos e descansar por 15 e vamos variar aí na repetição deles hoje. Tudo que Deus tem pra mim é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim. Cansa, bebe sua água se for preciso. Não esquece de aproveitar, minha amiga, para louvar o Senhor, entregar a Ele esse dia, essa tarde, essa noite. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não consigo, pai, eu sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor. Hoje é bem variado o nosso corpo inteiro. A gente consegue fazer muita coisa quando é o corpo inteiro, então vamos aproveitar. Quando são a casa do Senhor, diga! Descansa. A playlist tá sensacional, né, amigas? Vem comunhão com os meus irmãos, todos os dias. O Pai encontrou paz, a andorinha fez o seu ninho.
descansa. Mesma alegria do nosso Pai para nos animar e nos fortalecer. Tua casa é o meu lar. Maravilhoso é pra mim. Diga! Oh, viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Oh, maravilhoso. Outro lado agora. Encontrou paz, Andorim, fez o seu rei. Eu encontrei os seus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Um dia em tua casa. Cansa. Metade do treino já foi, minha amiga. Segura firme, não desiste não. Nós estamos juntas nessa. Todos firme na rocha, pois sobre a rocha o Senhor estabeleceu a sua igreja. O que Deus quer é que o mundo veja sua vida em comunhão e sua glória resplandeça. Vemos fora do corpo, acabam morrendo. Amputado é condenado, é só questão de tempo. Ser cristão é ser igreja a todo momento. Mas ele vem buscar seu povo, não o desatento. Então se diga, sai dessa noite de ser infiel. Soldado que luta um bom combate tem que ter quartel. Essa conversa de Deus e igreja não é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. Essa conversa de Deus e igreja não é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. Essa conversa de Deus e igreja não é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. Eu não quero o Fernandinho de irmão pra irmão, se liga aí. Um dia em tua Cansou. Aproveita, amiga, se diverte também. Esse é um momento precioso. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Cansou? Outro lado agora. Aguenta firme, minha amiga. Simbora. Ouvir a sua voz, que é mais doce do que que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, cana vai, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Descansa.
cansa. Não há nada que seja mais forte e poderosa que a palavra dele. E a palavra de hoje, amigas, é tão leve. Nós deu uma apanhada, mas o Senhor também consola. No teu colo, joga as mãos lá em cima, todo mundo. Eu ouço a voz da cara, vai! Não há ferrolho. Vai! Que se fechem diante da sua voz. Não há doença. Que fiquem de pé diante de vós. E a tempestade aí se acalma. Na voz daquele que tudo criou. Descansou, outro lado agora. Quando são a casa do Senhor. Maravilhoso é pra mim. Diga! Viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Maravilhoso. Descansou. Quase no final. Já estamos indo para as últimas sequências. Encontrou casa, a andorinha, fez o seu ninho. Eu encontrei nos seus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Nossa. Bora. Diga! Oh, viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Oh, quão maravilhoso é pra mim. Viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Isso é bom demais, hein? Adoro. Outro lado agora. Último exercício, minha amiga. Pra glória de Deus. Pra gente ir pra palavra. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar.
isso. Muito bem, minha amiga. Pega essa água, essa cadeira e a palavra e se embora. O tema da palavra de hoje é simplicidade e viver esse dia aqui foi bem complicado, porque eu não sei se você nasceu num lar cristão, mas foi o meu caso. E a religiosidade nesse meio me fez acreditar que para acessar o Senhor eu tinha que fazer muitas coisas. E nesse dia que o Senhor falou comigo dessa palavra, eu fiquei meio que sem acreditar, porque não era possível que era tão simples. Não era possível. Na verdade, já fazem alguns anos, né, que eu venho nessa jornada de cuidar do meu corpo, do meu espírito, e o Senhor vem me transformando e vem me mostrando que é simples viver uma vida com Deus na nossa rotina, no nosso dia a dia, que na verdade esse que é o principal motivo, não é? Não é as grandes ocasiões, é viver com o Senhor, expressar Deus na simplicidade do nosso dia a dia. Mas eu tinha uma capa de religiosidade muito grande e que eu compreendo que, assim como o Senhor, Ele abriu os meus olhos, foi o Espírito Santo que me convenceu de muitas coisas, Ele vai convencer você de muitas coisas no seu tempo. Conforme você for buscando a Ele, Ele vai te mostrando que é muito mais simples do que você imagina. E viver uma vida cheia de religiosidade ou de achar que eu tinha que fazer alguma coisa para merecer esse amor do Senhor, me fez viver uma vida cristã muito pesada. E quando eu li isso aqui e fui também, ainda estou aprendendo a viver uma vida simples, leve na presença, o versículo que mais justifica isso que nós estamos falando aqui hoje está em Efésios 2, 8, 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, porque não tem nada que nós façamos que vá fazer a gente merecer mais ou menos do Senhor. É graça. E quando o Senhor me fez ver as coisas que eu não precisava fazer, que era muito mais simples, que era muito mais leve, amigas, eu comecei a realmente viver um relacionamento mais sincero com o Senhor. Porque eu não preciso fazer nada para merecer esse amor, eu só preciso aceitá-lo. E eu sei que é difícil nós aceitarmos algo que nós não pagamos o preço por, né? Nós aprendemos tudo o que nós queremos, nós precisamos conquistar, nós precisamos pagar um preço, nós precisamos fazer alguma coisa para receber algo em troca. E acredito que isso é uma das coisas que mais nos confunde, né? Só que tão simples como isso é a bondade do Senhor, é a salvação, foi dado de graça, é simples. E quando a gente entende que foi o Senhor que deu, a gente começa a viver o que Ele tem, o que Ele quer para a nossa vida. E hoje eu defendo tanto a simplicidade do Evangelho, porque eu fui alguém que viveu muito tempo cativo, amiga, e achava que não era tão fácil assim ter acesso a um Deus Todo-Poderoso, que não era tão simples assim sentir a presença de Deus. E é sim. Graças a Deus, o Senhor tem me mostrado, tem me libertado, tem tirado as traves dos meus olhos e eu estou aqui compartilhando com vocês. Peço ao Senhor que Ele te ajude a ver Ele na simplicidade do dia a dia. Amiga, é tão bom, é tão libertador. Peço ao Senhor porque Ele sabe que nós temos uma vida corrida, que nós precisamos fazer muitas coisas e que o nosso coração, ele anseia de verdade estar com Ele a todo momento, a toda hora. E quando a gente pede ao Senhor para que Ele nos mostre Ele na simplicidade do nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente consegue, sabe, viver com Ele 24 horas. Aquele versículo que fala para a gente orar sem cessar. Então, vigiar toda hora, então a gente consegue começar a ver Ele assim, e não é preciso muito.
Graças a Deus. Não é preciso muito, nós não precisamos de inúmeros sacrifícios, nós não precisamos de inúmeros rituais. Não estou falando que os momentos especiais, que as ofertas ao Senhor, que os tempos, os propósitos de tempos em tempos, nada disso. Isso não é o nosso assunto. Isso aqui é descomplicando o quão a vida com o Senhor é simples. E a gente começando a entender isso, vai ser mais fácil de cumprir o nosso papel, de cumprir o nosso propósito aqui na Terra. É simples. Amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, representar o reino e entender que o que nós recebemos é de graça e que de graça nós damos, nós transbordamos, e fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça que um dia nos alcançou. Essa foi a palavra de hoje. Falou com você? Deixa aqui nos comentários como é que foi esse 6º e penúltimo dia do desafio. Reta final, minhas amigas, amanhã vai ser um diaço de celebração, um dia que eu sei que nós vamos fechar com chave de ouro. Muito obrigada a todos vocês que ficaram e que estão até aqui, que chegou na metade, no meio, que ainda vão ver esse desafio depois que ele tiver sido lançado. E vamos juntas, continue de prontidão, continue em pé. Nós estamos em guerra e nós estamos juntas nessa. Que o Senhor nos abençoe, nos vemos amanhã. Um beijo e tchau, tchau.